Estamos iniciando a gravação de mais uma entrevista no Guarani Futebol Clube. Convidado dessa segunda-feira, o atacante Bruno Sávio, já está conosco. Boa tarde, Sávio, tudo bem? Boa tarde, tudo sim. Mais uma vez vamos fazer a coletiva pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. Os repórteres e jornalistas já estão ao vivo conosco. Vamos então abrindo. Seja bem-vindo, Carlos Rodrigues, Rádio Central. As duas primeiras perguntas da coletiva, Carlão. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Sávio, a todos os colegas. Sávio, no Paulista, o Guarani criava muito, mas não conseguia converter as chances em gol, né? A gente vai lembrar Corinthians, jogo contra o Palmeiras, outras partidas em que vocês criavam e não conseguiam. E a gente viu contra o Operário o oposto, né? O time criou bastante e marcou bastante, né? Depois de 4 anos, voltou a marcar 5 vezes no mesmo jogo. Você deixou sua marca, o pessoal do ataque foi bem. Queria que você faça um pouquinho, é claro, é um jogo só, né? Pouco parâmetro. Mas, em algum sentido, mudou com o Daniel alguma questão de posicionamento, a forma de atacar, a forma com que vocês se distribuem ali em campo? Se você pudesse falar um pouquinho aí do jogo do Operário, no caso, né, desse ataque tão produtivo que a gente pode ver. Primeiramente, boa tarde a todos. Então, acredito que isso se dá aos detalhes mesmo. Acho que cada treinador tem sua maneira de trabalhar, sua maneira de posicionar o time, a equipe. Acho que nesse segundo jogo do Brasileiro a gente pôde apresentar mais efetividade no ataque, com certeza. Conseguimos aproveitar nossas oportunidades no ataque, inclusive conseguimos fazer 5 gols, mas teve um gol mal anulado. Então, na verdade, foram 6 gols assim, legítimos, né? Então, isso nos dá confiança, né? Nos passa confiança para a sequência aí, porque a gente tem uma sequência difícil e sabemos que também temos que continuar trabalhando forte para que possamos continuar com a boa efetividade no ataque, fazendo os gols. E acredito eu que manter os pés no chão também, né? Apesar de que a gente conseguiu uma vitória muito importante. A Série B é um campeonato muito difícil e muito longo, né? Então, continuar trabalhando firme aí e buscando os pontos. Você falou aí sobre a dificuldade da Série B, né? E um dos discursos antes do campeonato era falar da Série B mais complicada de todos os tempos, mais equilibrada. E a gente tem visto isso nessas 2 rodadas, né? Só um time 100%, que é o Brusque, mas muito por conta da arbitragem, né? Principalmente no último jogo, num gol muito mal validado. E quase 40% dos jogos dessas 2 rodadas que terminam hoje com Vitória e Náutico terminaram empatados. Não sei se você acompanha os outros jogos, viu mais partidas da Série B, mas essa tendência que a gente esperava está se confirmando até mais do que a expectativa, está mais equilibrado do que se esperava? Olha, todos os anos assim que eu tive a oportunidade de jogar a Série B, sempre foi bem disputado, mas acredito eu que esse ano é um pouco mais pelas equipes que desceram, né, da Série A. Então acredito que todos os pontos são muito importantes, desde do começo do campeonato até a reta final. Então a gente sabe que conseguir os pontos no início do campeonato vai nos dar uma tranquilidade a mais, aquela velha conhecida gordurinha, né? Então vamos tentar fazer valer o mano de campo agora, tentar buscar os pontos em casa também, que é muito importante. E fora de casa, os pontos que a gente conseguir roubar vai ser muito importante lá no final. Próxima pergunta, jornalista Eduardo Martins, Portal Hora Campinas. Bem-vindo, Eduardo. Boa tarde. Sua pergunta para o Bruno Sávio. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Bruno. Bruno, hoje completa 2 semanas que vocês estão trabalhando com o Daniel Paulista, né, o novo técnico do Guarani. Queria que você me falasse o que você já sentiu de diferença do trabalho do Alan para o trabalho do Daniel, que vocês puderam absorver nessas 2 semanas. Olha, eu acho que, como eu havia dito antes, cada treinador tem seu modo de organizar a equipe. Acho que os dois são bem parecidos até. E como há muito pouco tempo de trabalho ainda, o professor Daniel tem acrescentado a cada dia o seu jeito de jogar, o seu jeito de querer equipe, tem passado muita confiança para nós, e isso é muito importante. E acredito eu que a tendência é que a nossa equipe possa crescer mais ainda, possa assimilar melhor ainda o que ele tem passado para a gente, e a tendência é a gente evoluir.
Jornalista Elias Aredes, Rádio Brasil de Campinas. Boa tarde, bem-vindo, Elias. 2 perguntas para o Bruno Sávio. Boa tarde, Ortiz. Bruno, boa tarde. Você tem passagens pelo América, você foi formado no América e agora está no Guarani, já tem passagem pelo Avaí, e você tem muitas partidas por Série B, né? Você já disputou várias edições de Série B. Do alto da sua experiência, que erro que o Guarani não pode cometer nas próximas 36 rodadas, se quiser brigar pelas primeiras posições? Olha, o pouco que eu pude viver, né, dos jogos que eu pude fazer, os campeonatos, tem um acesso também da Série B para A. O que foi fundamental para nós nessa campanha de acesso foi não perder muitos pontos considerados bobo, né, que é a partida que às vezes a gente está vencendo, acaba sofrendo empate no final. Ano passado, infelizmente, a gente acabou sofrendo um pouco com isso. E, então, a gente tem que saber fazer valer o mano de campo, né? Que a gente não pode perder os pontos em casa. E fora de casa, a gente tem que ter humildade de saber que quando não dá para vencer, a gente não pode perder, né? Então, é sempre estar buscando pontuar. Fora de casa, se não deu para vir uns 3, que venha 1. E ter humildade de saber reconhecer o momento certo para que a gente possa fazer isso, né? E, como eu falei, buscar os pontos sempre em casa. Eu acho que isso é fundamental. Do lado pessoal, Bruno, eu sei que você até já respondeu essa pergunta em outras oportunidades, mas eu queria, se você pudesse até aprofundar essa questão. Você foi muito contestado em determinada passagem no Guarani. A torcida pegou no pé, você foi julgado, condenado, fritado, colocado de cabeça para baixo nas redes sociais e deu a volta por cima. Está marcando gols, está se posicionando. Eu queria saber do seguinte: como é que foi esse processo de dar a volta por cima? Como superar essas críticas? E aí eu vou, se você não quiser, fique à vontade. Qual a participação da família e dos amigos mais próximos num processo como esse? Olha, como eu sempre digo assim para os meus familiares, quem acompanha, porque quem sofre mais com isso, eu acho que é a minha família, né? Porque a gente, quando vive uma fase não tão boa, a gente busca se blindar de críticas para que a gente possa manter a confiança e possa continuar trabalhando, buscar evoluir, né? É claro que a gente vê as críticas, né? A gente fica sabendo, a gente ouve, até mesmo na rua mesmo, a gente acaba encontrando alguns torcedores e é cobrado. Assim, como eu disse antes, acho que crítica é normal, desde que seja uma crítica construtiva, uma crítica que tenha critério. Eu sempre estou aberto a receber críticas, porque em cima das críticas eu busco evoluir, como você próprio disse, que eu fui criticado e pude dar a volta por cima, foi nesse sentido. E uma coisa que eu quero frisar também é que quando eu entro dentro de campo, além de eu representar o escudo do Guarani, a história que o Guarani tem, que me sinto muito honrado de estar vestindo essa camisa, mas também eu represento a minha esposa, represento a minha filha, meus pais, meus sogros e toda a minha família. Então, acho que isso é fundamental. Eu tenho toda uma base, tenho umas pessoas que realmente gostam de mim, que me apoiam. Então, quando eu entro lá dentro, eu entro pensando neles. E isso, sem dúvida nenhuma, é o que me dá mais confiança ainda. Então, eu acho que isso é fundamental. Próximas 2 perguntas. Jornalista Daniel Mafra, da IPTV Campinas. Boa tarde, Daniel, bem-vindo. 2 perguntas para o atacante Bruno Sávio. Oi, pessoal, boa tarde. Só um minutinho. Certo? Não pode ser. Bruno, boa tarde para você, para todo mundo aí que está acompanhando a gente na coletiva. Bruno, ainda falando sobre a goleada, não é todo dia que uma equipe consegue marcar 5 gols numa única partida. Gostaria que você falasse da euforia de poder sair de campo, inclusive um dos gols foi marcado por você, o primeiro. Sair de campo com esse placar é algo que até hoje, assim, relembrando, né, cada companheiro que fazia um gol ali, deve mexer com todo o elenco, né? Fala sobre isso pra gente, por favor. Olha, é muito importante, né? Eu acredito que mais importante que os gols, ter vencido por vários gols, foi os 3 pontos, né? A equipe do Operário tinha vencido o do Vasco fora de casa, então vinha embalada, né, com confiança. E poder conquistar os pontos fora de casa, isso é muito importante. Numa Série B tão disputada, esses pontos vão fazer diferença lá na frente. Claro que a gente fica feliz de ter marcado muitos gols.
E a gente agora continuar trabalhando, né, com humildade, para que a gente possa continuar evoluindo, crescendo e conquistando os pontos nesse começo de campeonato, que vai ser muito importante. Já foi falado sobre isso aí, né? A mudança no Paulista, vocês demoraram 7 rodadas para conseguir fazer 6 gols. Agora na Série B, em duas partidas, vocês já conseguiram atingir essa meta de 6 gols. O que mudou? Foi só o treinador mesmo ou foi a postura do elenco como um todo? Olha, eu acho que isso é muito detalhe. Eu acho que nossa equipe continua trabalhando da mesma forma que trabalhava no Paulista. Só que futebol tem disso, né? Tem vezes que a bola bate na trave e não entra, e tem vezes que bate e entra. Graças a Deus, nossa equipe vive um momento onde as coisas estão acontecendo, estamos evoluindo. Então, temos tudo para que consigamos continuar nessa sequência boa, né? Claro que mantendo os pés no chão, sabendo que vamos ter um jogo muito difícil aí na sexta, e ter humildade para poder saber os momentos certos dentro de campo, respeitando a equipe deles, mas buscar a vitória, que vai ser muito importante para a gente. Próximo jornalista, repórter Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes Campinas. Marcos Luiz, bem-vindo, boa tarde. 2 perguntas para o Bruno Sávio, Marquinhos. Legal, Ortiz, boa tarde para você também. Bruno, a gente sabe, né, que o Guarani tem como filosofia de trabalho sempre jogar fora de casa da mesma forma que joga dentro de casa. Até no Campeonato Paulista, muito se falou que o Guarani não consegue jogar fora da mesma forma que joga no Brinco. Como é que vocês trabalham essa situação? O Guarani vai sempre para cima, vai sempre buscar ou vai estudar o adversário no primeiro momento, Bruno? Um abraço para você. Então, acredito que seja uma coisa conjunta, né? Acho que vai ter momentos da partida que vão ter que estudar mais a equipe adversária, mas também vai ter momentos que a gente vai ter que agredir e buscar o resultado. Então, acho que uma coisa está alinhada à outra. Hoje, pela pandemia em si, não tem torcedores, então isso acaba que eu acho que o mando de campo é muito detalhe, porque como não tem a torcida apoiando, acaba que se torna um jogo igual para as duas equipes, né? Então, acho que o mando de campo em si não vai, na minha opinião, não altera tanto. Eu acho que, igual o professor mesmo fala, 2 traves, um campo e uma bola, e quando entra ali dentro é 11 contra 11. Então, nossa equipe sempre vai respeitar equipes adversárias, mas sempre vamos buscar o resultado positivo. E outra pergunta, Bruno, como é que é a filosofia do Daniel Paulista? Alguns treinadores, eles trabalham por metas, mini-metas, né? O Guarani teve aí o Vitória, o Operário, tem jogo contra o Náutico, o CSA e depois o Derby. Como é que é essa história? Qual é a matemática que vocês estão usando? Olha, eu acho que a matemática é jogo a jogo. Você tem que lidar com cada jogo como se fosse o último. Todos os pontos são importantes, então nesse momento o nosso jogo é sexta, é contra o Náutico, a gente tem que manter focado nesse jogo, e quando acabar o jogo, independentemente do resultado, a gente tem que mudar a chave para o próximo adversário. Então é jogo a jogo.